Santos já está classificado para o mata-mata do Campeonato Paulista, vem fazendo uma campanha que não fazia igual nos últimos 3 anos e está tranquilo nessa fase do campeonato. Não precisa mais pontos para se classificar e isso dá um certo alento, dá uma certa tranquilidade para nós, torcedores, né, que tanto sofremos nos últimos anos. O time vinha jogando bem, estava fazendo bons jogos, jogadores vinham se destacando, porém, não sei se você percebeu, de alguns jogos para cá, o Santos caiu de rendimento. E a prova foi ontem, né? O Santos com um jogador a mais o segundo tempo inteiro. Depois chegou a ter dois jogadores a mais aí por 5 minutos e não conseguiu criar nada, não conseguiu empatar o jogo contra o Red Bull. Nesse vídeo eu vou estar apontando aí 5 motivos que, na minha opinião, têm feito com que esse rendimento tenha caído. E se você concordar comigo, se você discordar também, deixe sua opinião nos comentários desse vídeo para a gente estar tendo aquela discussão sadia de sempre. Fala pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Vila do Rei. Eu sou Giovanni e sim, o Santos infelizmente não vem apresentando o mesmo futebol que apresentava até o jogo contra o São Paulo. Até o jogo contra o São Paulo, o Santos era um time que jogava de igual para igual, era um time que era competitivo, eh, apresentava um volume de jogo bacana, os volantes ajudavam na criação de jogadas. Nós tínhamos até então um certo volume de jogo. Não que o Santos era um time que propunha muito jogo, que ia pra cima, nada disso, né? A gente sabe que os times do Carille não são times propositivos. Os times do Carille são times que, certo ponto, esperam o adversário. Não necessariamente um time reativo. Acho que esse Santos não é um time reativo, não vinha sendo. Mas também longe de ser um time que agredia, né? Que ficava o tempo todo ali batendo. Não era isso. Porém, vinha apresentando bons jogos. Estava sendo agradável assistir o Santos. E de alguns jogos pra cá, especificamente desde contra o Novo Horizontino, onde a gente perde, né, de 2-1 na Vila, o Santos não vem apresentando o mesmo futebol. E um dos motivos, né, e esse acredito que todos vão ser unânimes aí quanto a essa opinião, é de fato a falta de meio-campo, né? O Juliano vem fazendo falta, a gente sabe que até ele jogou bem pouco ainda, ele jogou até contra a Ponte Preta, o Santos nesses dois primeiros jogos, né, tanto contra o Botafogo quanto contra a Ponte, tiveram participações diretas do Juliano, né? Ele deu assistência pro Otero no primeiro jogo, no segundo ele fez 2 gols. Então é um jogador que vinha se apresentando muito bem nesse início nosso do campeonato. Infelizmente se lesionou contra o Palmeiras e não voltou mais, né? Fica até um mistério aí o que está acontecendo. Alguns comentários que a lesão dele é a mesma lesão que o Morelos teve, então o Morelos demorou a voltar. A gente sabe que se for de fato igual a lesão do Morelos, vai levar um tempo para ele voltar. Mas essa ausência do Juliano, né, fez com que o Santos caísse desempenho. E não necessariamente só do Juliano. O Casares, enquanto esteve em campo ali contra o Corinthians, né, vinha fazendo um bom papel. O Santos vinha conseguindo manter um bom desempenho com o Casares. Mesmo o Casares, né, que não tem o mesmo potencial que o Juliano vinha mostrando, mas vinha ajudando. Era alguém nesse meio de campo para fazer essa ligação, né, para não ser só ligação direta dos volantes para o ataque. Então o Casares vinha auxiliando nisso. Desde que o Casares lesionou e o Juliano já estando fora, o Santos tem sentido falta dessa peça no meio de campo, né? O Otero até jogou ali contra o São Paulo, foi importante, mas contra o próprio São Paulo, o Otero ele se destacou na posição que ele vinha jogando, né? Que era ali na ponta direita. Então, né, falta esse meio de campo, né? Esse é um dos motivos, talvez um dos principais motivos do Santos ter caído de rendimento. E falando do Otero, né, que ele rende ali melhor na ponta direita, desde que o Casares ficou fora e desde que o Juliano está fora, o Otero foi a primeira opção do Carille para estar sendo essa peça na armação, sendo esse jogador ali para ser o nosso meio de campo. E isso abriu outra lacuna nossa, que é a ponta direita. A gente precisa de um titular ali. Pode ser o próprio Otero, desde que volte o Juliano, desde que o Casares volte a jogar bem, né? Porque o Casares não jogou bem ainda esse ano, mas ao menos fazia o simples. Contra o Corinthians mesmo, ele fez o básico e a gente conseguiu ganhar, né? Então, se não voltar nenhum meia e de fato o Otero ter que ser essa peça de meio de campo, fica com outra lacuna na ponta direita, porque o Pedrinho não precisa nem falar, né? Já tá mais que claro que não tá funcionando, não tá dando certo, precisa de alguém no lugar dele. Patati é muito cedo para falar que vai assumir essa posição e vai dar certo. Patati é muito nervoso em algumas jogadas, tem jogadas aqui nem ontem, né?
Tiveram várias jogadas em que ele poderia ou tocar uma bola ou tentar algo mais simples e ele dificulta a própria jogada, né? Então, não consigo dizer que o Patati vai ser essa peça ali que vai jogar na direita e que vai assumir essa posição. O Santos precisa contratar. Mas o foco não é contratação, o foco é motivos do Santos ter caído de rendimento. E uma peça titular na ponta direita, a gente não ter hoje, faz falta, né? O Santos ontem ficou nítido a nossa necessidade de pontas, né? Na ponta esquerda, até que o Guilherme vem fazendo bons jogos, né? Ele vinha atuando bem, enquanto o próprio São Bernardo no Morumbi, ele é uma válvula de escape, né? Corre muito, lógico, toma decisões erradas, mas eu ainda não vou falar que ele tem que ser reserva. É um jogador que ele tem o que entregar. Eu não vou criticar ele, vou falar que é ruim nem nada. É um jogador em que eu ainda espero alguma coisa. Acho que quando o time voltar a ter um meia ali, isso vai ajudar o Guilherme novamente, né? Ele tá faltando alguém para aproximar para jogar com o Guilherme, tá faltando alguém para participar de tabelas, igual tinha antes quando tava o próprio Juliano, até quando o Casares estava numa fase mais ou menos, né? Porque ontem o Casares não jogou nada. Então o Guilherme tá ficando muito isolado ali. Então precisa de fato de um meia, né? Mas também precisamos de um ponta direita. São dois motivos aí, né, diretos do Santos ter caído de rendimento. E aí entra no ponto desse meio de campo também, o João Schmidt, né, nas primeiras rodadas do campeonato vinha fazendo um baita campeonato, vinha jogando muita bola. Acho que estava todo mundo até surpreendido com o nível de desempenho dele, né? Jogando muito mesmo, assim, absurdo o nível dele. Ele foi o melhor em campo nas 5 primeiras rodadas do campeonato, sem discussão, assim. Ele foi disparado o melhor em campo. E desde contra o Novo Horizontino ele caiu de rendimento. A última grande atuação dele, boa atuação de fato mesmo, assim, que a gente pode destacar, foi contra o São Paulo. E de lá pra cá ele só vem alternando, só vem piorando o futebol dele, né? Contra o Novo Horizontino ele foi abaixo. Contra o São Bernardo foi bem, foi ok, não apareceu muito. E ontem ele fez uma partida ruim. Então a gente vem aí de 3 partidas abaixo do João Schmidt. Como ele não tá entregando aquele alto nível que ele apresentou no início, isso contribuiu diretamente para o Santos baixar, cair de rendimento, né? Então, esse é o meu terceiro motivo, que é a queda de rendimento. Ou nem sei dizer se é queda de rendimento, porque eu não tô achando que o João Schmidt tá jogando mal, assim. Ontem ele foi abaixo, né? De fato. Perdeu, inclusive, o gol na cara. Mas ele não tá entregando aquele futebol monstruoso que ele estava entregando no começo do campeonato. Então, esse é um dos motivos. É, Outro motivo aqui, né? O quarto motivo é a zaga começou a falhar, né? Começou de fato também contra o Novo Horizontino, onde o Joaquim falha, né, nos gols. E de lá para cá, novamente, a zaga tem dado alguns espaços que até então não estava dando, não estava cedendo, né? Então esse é um outro motivo. Ontem, novamente, a zaga falhou diretamente. Acho que o Gil deu espaço, o Joaquim, né, o Sacha passou nas costas dele. Então foi uma falha direta da zaga ontem. Então esse é um outro motivo. A zaga começou a falhar. Até então a zaga vinha bem segura, tanto o Gil quanto o Joaquim fazendo grandes partidas, principalmente o Joaquim. Mas desde contra o Novo Horizontino a zaga passou a dar bobeira. A zaga passou a cometer falhas que não vinha cometendo. E o último motivo, e que eu acho que aí é um dos principais também, é o Carille tá insistindo em alguns erros que já tá claro que, né, já tá na hora de mudar, já passou da hora de mudar, principalmente eles, né? A escalação do Pedrinho, desde que o Otero vem tendo que ser essa peça de meio campo, o Pedrinho voltou a ser titular na ponta direita e não está dando certo. Não tá dando certo, todo mundo tá vendo isso. Ontem foi uma partida desastrosa do Pedrinho, uma partida horrorosa. Mais uma delas, né? Ele não jogou bem pelo Santos ainda, não teve uma partida. Você pode discordar de mim, deixar nos comentários, mas não teve uma partida que o Pedrinho foi bem. Nenhuma. Então, esse é um dos erros. E o principal erro, e aqui é nítido, e isso não vai. Enquanto o Carille continuar tentando escalar o time num 4-2-4, enquanto o Carille estiver tentando usar 4-2-4, o Santos não vai jogar bem. O Santos não vai entregar. O Santos não vai dar resultado. 4-2-4 é um estilo de jogo que você abre uma lacuna imensa no meio de campo e fica alçando bola para os atacantes. Fica o João Schmidt lançando bola, fica o Gil lançando bola, fica o Joaquim lançando bola, fica o Rainer igual louco correndo, tentando entregar a bola nos atacantes, trombando com o ponta, e você não tem ninguém no meio de campo particular. Você não tem ninguém ali no meio de campo para tentar alguma jogada. Ah, mas o Juliano tá fora, mas o Casares não tá entregando. Cara, sei lá, tenta algum moleque da base.
Tenta pôr o Rincon como volante, põe 3 volantes e libera mais os atacantes, sabe? Não sei, tenta algo diferente. Só sei que 4-2-4 não é solução. 4-2-4 é um erro e, pra mim, é um dos motivos do Santos ter caído de rendimento. Bom, esses são meus 5 motivos. Se você discorda de mim, se você concorda comigo, deixa aí nos comentários. Se você ficou até aqui, eu te agradeço. Um grande abraço. Até mais.